Estamos vivendo em dias corridos, barulhentos, estamos conectados, mas estamos distantes de algumas realidades. Esta que é a verdade. As grandes cidades crescem em tecnologia, avança e, às vezes, as vozes do mundo competem e pedem, clamam por atenção. Mas, longe das luzes e dos prédios altos, há inúmeros lugares onde o tempo passa devagar, ou melhor, quase que apercebidamente nem passa. Onde o progresso ainda não chegou e onde o silêncio esconde a dor da humanidade. No nosso interiorzão, no interior do nosso país, em vilarejos esquecidos, estradas ainda não pavimentadas, estrada de chão batido, estradas de terra e casas construídas de taipas, casas de madeira, resistem com o tempo, mas elas ainda lutam e estão lá ainda em pé e às vezes abrigando muitas famílias. Há pessoas que estão vivendo às margens invisíveis aos olhos de quem deveria valorizá-las. Às vezes a pessoa nem sequer passa lá para fazer uma visita, para pedir alguma coisa que nós sabemos que acontece temporariamente, né? Mais precisamente de 4 em 4 anos. Às vezes esses lugares não são nem visitados. Existem inúmeras crianças crescendo sem acesso a livros, a educação, sem falar na péssima alimentação, ou às vezes nem sequer se alimentam direito. Nós visualizamos hoje, né, igrejas que estão caindo aos pedaços, necessitando apenas de uma reforma, necessitando ali de um amparo para que elas possam se manter em pé, mas na realidade estão caindo aos pedaços. Famílias que lutam para não ter o seu extermínio, para conseguirem pelo menos o mínimo para sobreviverem. E corações que perderam já as esperanças. São inúmeras pessoas que falam, olha, eu já perdi a esperança de receber, de ter alguma coisa. Vamos lutar para não perdermos o que nós temos. Estes são os dias que nós estamos vivendo hoje. E não adianta querer fugir. Dias onde a tristeza cresceu e o amor a cada dia está se esfriando. A cada dia o amor está, parece que, congelando. Dias em que muitos vêm, mas poucos são aqueles que se importam com a dor do próximo. Dias em que a fome, ela não é só de pão. Às vezes a fome é por causa de um abraço, por causa de um sorriso, por causa de um bom dia, boa tarde, boa noite, por causa de um cumprimento, por causa de um olhar de compaixão. A fome não é às vezes só material, ela é afetiva também. Mas também esta fome da qual eu estou falando, conforme eu já expliquei, de sentimento, também tem a falta de fé. Hoje as pessoas estão numa incredulidade que dá dó. E isso é a falta da presença de Deus. Deus é amor. Ele nos amou para que nós pudéssemos amá-lo também. Deus, ele amou nós de uma forma tão grande, tão especial, que ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Enquanto o mundo está fechando os olhos para a dor do interior das pessoas, Jesus, quando esteve aqui na terra, o Filho de Deus, ele fazia justamente ao contrário, ele agia de uma maneira totalmente diferenciada. Ele andava por vilas, povoados, becos e caminhos empoeirados. Ele não tinha veículo, ele não tinha sequer nenhuma bicicleta para poder andar. Naquela época, a caminhada era feita a pé, na bota, na piteira.
E ele andava todos aqueles caminhos, todos aqueles lugares, com os pés cobertos de poeira, mas tinha amor, tinha compaixão pela pessoa. E hoje, o que nós estamos vendo? O que nós estamos observando? O que nós estamos contemplando com as pessoas dos dias de hoje? Muito pelo contrário, muitos deles não andam nem aqui pela terra, não caminham nem pela terra. Eles voam nas alturas, com aviões, com seus Boeings, com seus jatos, vão às terras longínquas e, às vezes, nem sequer contam a verdade. Sabe o que Jesus fazia? Ele tocava os rejeitados, falava com os esquecidos, sentava-se à mesa com os pobres. Ele trololava ali com os pobres, como é que eles estavam, se aparecesse alguém ali enfermo, alguém doente, algum com alguma enfermidade, com algum problema, rapidinho ele resolvia o problema de cada um. Ele não via só a miséria, ele via e sabia o coração de cada um. Como é que anda o teu coração? Como é que está o nosso coração? No livro de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36, está registrado que ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Esse era o papel de Jesus. E ele nunca foi candidato a nada. Ele só veio aqui ao mundo para nos resgatar, para nos tirar da lama, do lamaçal, de uma situação perdida da qual nós estávamos. Ele veio como lixeiro, ele veio para nos reciclar, ele veio para nos salvar. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas. E ao ver a nossa situação, o nosso estado em que nós estamos aqui, Jesus tem compaixão de nós, mas nós não deixamos ele fazer nada por nós. Sabe por que ele tinha compaixão daquelas pessoas? Porque eles estavam aflitos. Nós também estamos aflitos. Nós estamos praticamente desamparados. Aquele povo também estavam desamparados como ovelhas que não têm pastor. E nós, às vezes, andamos de um lado para o outro procurando uma melhor posição para nos acomodar e não estamos encontrando. Por quê? Porque nós não estamos olhando para Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Nos dias de hoje, onde nós vemos poeira e abandono, sabe o que Jesus via? Jesus via ovelhas sem pastor. E da mesma forma, ele está dizendo, eu sou o bom pastor. E nós não estamos dando credibilidade para ele. Nós estamos fazendo a mesma coisa. Ele está olhando para nós e não está vendo, porque nós não o estamos recebendo como um bom pastor. Aonde muitos enxergam desimportância, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele enxerga urgência. Ele quer urgência, ele quer arrependimento, ele quer que nós olhamos para ele, nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos fé, colocamos importância naquilo que ele nos ensinou. Deus está nos chamando a ser luz nas trevas. A alma faminta no interior, ela não precisa só de pão. A nossa alma, ela não precisa só de pão. Ela precisa de muitas outras coisas. Precisa de amor, precisa da presença do Espírito Santo, precisa de esperança, precisa principalmente de Jesus Cristo. A hora que nós colocarmos Jesus Cristo no nosso interior, que ele tiver toda a liberdade, o Consolador, de trabalhar dentro de nós, a nossa vida com certeza vai ser diferenciada. A palavra de Deus, ela nos lembra que a missão não está só nas avenidas grandes, só nas grandes capitais, só nos grandes povoados, mas nas estradas esquecidas, e que Jesus ainda caminha por lá. Jesus caminha por todos os lugares. E ele está em toda parte. Em toda parte que você pensar, ele está. Sabe por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele ainda nos faz um convite. Ele nos chama, nos convida a ir a ter com ele. Ele disse assim, vinde a mim, todos. Não é só português, alemão, inglês, chinês, não, ele diz a todos, ele diz assim, vinde a mim, a
todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos os aliviarei. Você quer um convite melhor que esse? Este é Jesus nos convidando. Deus não esquece de nós nunca, Ele nunca se esqueceu e nem nunca se esquecerá. Tenha certeza de tudo isso que eu estou te falando. De tudo isso que nós estamos levando neste exemplar aqui. O que é que nós estamos vendo e não estamos dando importância? Nós estamos vendo os nossos irmãos debaixo de ponte, pelos viadutos, jogado pelas praças, nos vales, nos becos, e não estamos dando a mínima importância. Lembre-se disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós olhamos alguém que está mendigando, alguém que está passando por momentos difíceis, ele também é imagem e semelhança de Deus. Se você não pode, se eu não posso, se nós não podemos fazer nada, vamos clamar a Jesus, vamos pedir a Ele para que Ele tenha misericórdia daquela pessoa e aquela pessoa possa encontrar alguém que possa lhe ajudar, alguém que possa lhe auxiliar. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima edição. E se não for te pedir demais, eu não gosto de ficar implorando, mas se você tiver condições e quiser nos apoiar, se inscreva no canal. Eu estou precisando do seu apoio para que esse nosso trabalho ele possa ser divulgado com mais frequência e o robozinho lá possa entender que você está gostando do trabalho e assim ele possa ser apresentado também para outras pessoas. Deus abençoe aonde você estiver e com certeza com quem você estiver.